De boa, Ok. professor. Bom, boa noite a todos. Na aula foi passada, eu conversei com os alunos e todos decidiram sobre o modelo de aula. E eu apresentei as propostas que nós poderíamos fazer todas as aulas síncronas, encontros síncronos, ou tinha a opção de realizar gravações das aulas, postar no ambiente do Moodle, vocês assistem às aulas e fazem as atividades. E nós fazemos nossos encontros síncronos só para ver se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, algum assunto da aula passada, se não conseguiu resolver as atividades, se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer com relação aos conteúdos apresentados. Tudo bem para vocês? Por mim, tudo bem, professor. Ok. E realizando as atividades, todos vocês já ficam com presença na aula. Então, se acontecer algum problema aí durante a pandemia, as aulas estarão disponíveis no Moodle também. E quem tiver dúvida pode trazer para a aula online. E lembrando que o tempo que eu tenho disponível para aula online, também se alguém tiver alguma coisa para resolver no computador, eu posso ajudar e estou à disposição para isso. Bom, nesta aula nós vamos falar sobre o BPM, que é o gerenciamento de processo de negócio. Eu postei já todos os vídeos para vocês, fiz a definição. O BPM é bem abrangente, ele é um conteúdo de administração, mas envolve também a área de TI. Por quê? Tudo que nós fazemos tem processo, e o software, ele resolve processos, ele automatiza processos, a fim do quê? De deixar os trabalhos, de forma a permitir que os trabalhos sejam realizados de forma mais otimizada. E para desenvolver o software e para que ele realmente solucione um determinado problema, quanto mais o contexto estiver claro e os procedimentos e as tarefas estiverem coerentes, mais alinhado esse software vai estar com o trabalho e vai trazer maior retorno. Por isso que a maioria das empresas que trabalham com software, desenvolvimento de software, fazem a modelagem dos processos de negócio. Perceba aqui, por exemplo, que alguns problemas têm uma certa complexidade para resolvê-los, mas se você conhece o passo a passo, fica mais fácil de você realizar determinado trabalho. Lá no software, se você tem a modelagem do processo, quando você está trabalhando em equipe e outras pessoas forem entrando na equipe, ela, pelo próprio processo, mapeamento do processo, ela já vai entender como que o software resolve determinado problema. Aqui um exemplo da modelagem do Tangram, quando você conhece o passo a passo. Eu vou apresentar aqui, que daí fica mais fácil para eu escrever. O que é um processo, então? Processo é uma organização lógica de pessoas, energias, equipamentos e procedimentos em atividades de trabalho projetadas para quê? Para conduzir um resultado final. Eles não são simplesmente algo que o seu negócio faz, processos é o seu negócio, porque todo negócio ele tem algum processo, e independente do tipo de negócio. Por exemplo, uma confeitaria tem um processo de produzir bolo, tem um processo para entrega, quando ela vai fazer uma entrega de alguma coisa, ela agenda o pedido, define uma data, tudo isso é um processo, e esses itens menores que eu citei são exemplos de tarefas do processo.
Negócio, no contexto de BPM, refere-se a pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades, entrega de valor para os clientes, gerar retorno sobre as partes interessadas. Uma empresa, ela tem um negócio, ela tem um core business, que é o negócio principal. Às vezes, uma empresa, por exemplo, igual um Instituto Federal, que é uma faculdade, qual é o core business dela? O negócio principal é educação. Quando você diz do negócio principal de uma empresa, para você entender melhor, seria um negócio que não pode ser terceirizado. Por exemplo, lá no Instituto Federal, a parte de segurança e a parte de limpeza é terceirizada, porque não faz parte do negócio principal da instituição. Agora, vamos supor uma faculdade privada. Teria algum sentido ela terceirizar a parte da educação, a parte de administração dos cursos, coordenação pedagógica? Não faria sentido, porque isso não é o negócio principal delas. Mas se vocês verem que, se vocês olharem lá no ambiente das universidades, vocês verão que os serviços como vigilância e limpeza geralmente são terceirizados. Então, um processo de negócio é uma série de passos repetitivos adotados por uma organização para quê? Para produzir um resultado desejável. E por isso que o software, todo software você pode detalhar ele em processo, porque todo software tem como objetivo produzir um resultado desejado. Assim, todas as organizações possuem processo, independentemente do tamanho, natureza ou área de atuação. Aqui são os elementos de um processo. Só para quem chegou depois, eu estou passando rapidamente os slides aqui, não estou detalhando muito, tendo em vista que eu combinei na aula passada que faria videoaulas. E todas essas videoaulas estão postadas lá no ambiente do Moodle. E vocês podem assistir às aulas e realizar a atividade. Eu vou passar uma explicação depois aqui no final da atividade que tem que ser feita. Aqui as partes de um processo, o nível mais alto é o macroprocesso, por exemplo, venda, e um processo seria atender pedido, e um subprocesso seria solicitar compra, receber pedidos, que são subprocessos que fazem parte de um processo maior. Uma atividade, que é um nível mais detalhado, por exemplo, encaminhar para estoque, e o mais baixo nível é a tarefa, que lá no software, por exemplo, seria lá no formulário, tem que validar o nome, tem que validar o CPF, esses itens mais de nível mais atômicos, mais baixo nível. Aqui, por que orientar por processos? Alinhar os objetivos estratégicos, aumentar o retorno sobre o investimento, você tem mais clareza, por exemplo, quando eu digo lá na área de parte de desenvolvimento de software, se você entende bem o processo, fica mais fácil de você ter um alto nível de abstração para modelar um determinado negócio. Por exemplo, se você entende bem o processo, fica mais fácil realizar o diagrama desenvolver o diagrama de classe, modelar o banco de dados, tudo isso vai ficando mais fácil, porque você entende como um trabalho é realizado. Imagine, por exemplo, que você vá lá para uma empresa implementar um software para controle de licitação de uma instituição pública, e você não reconhece o processo de licitação. Vai ficar bem mais difícil para você modelar isso. É claro que você vai ter que conversar com a pessoa responsável por licitação, mas se você tem domínio sobre o processo, é mais fácil de você levantar as informações da pessoa que está te passando os requisitos. A diferença entre projeto e processo. Projeto, por exemplo, quando você vai desenvolver um software, você faz um projeto para desenvolver aquele software. Quando o software está implementado no ambiente operacional, ele já está realizando um processo, porque ele vai fazer atividades rotineiras e elas não têm um período determinado para ser concluído. Ou seja, o software é temporário, o processo é contínuo. E os resultados dos processos são repetitivos, porque depois que um software está implementado, você fica fazendo, a pessoa que opera ele fica fazendo as mesmas coisas. Agora, um projeto de software, por exemplo, quando você está desenvolvendo software, aquele projeto ali é único. Claro que você pode vender ele para outros clientes depois,
mas ele já está pronto, não vai ser um novo projeto. Às vezes pode ter um projeto básico apenas para customizar, ou seja, deixar de acordo com o ambiente do novo cliente, ou seja, mais alinhado com o negócio dele, porque às vezes mesmo sendo o mesmo tipo de negócio, ele pode ter alguns itens diferentes no processo. Aqui a importância de ter uma visão sistêmica, só para entender que a visão sistêmica é a visão do todo, e às vezes quando a pessoa... Isso acontece no desenvolvimento de software, mas acontece ainda mais quando vai implantar ERP nas empresas, tá? O sistema de gestão dos recursos empresariais. Por quê? Ele é um software grande que automatiza a empresa por completo, ele abrange todos os departamentos. E se a pessoa que está implantando o ERP não tem essa visão do todo, é mais fácil dela cometer erros, ou deixar o software de maneira que não seja intuitiva, ou que as pessoas que possam trabalhar com software tenham resistência na adaptação, mais resistência, e reduza a efetividade dos trabalhadores. Por exemplo, quando você coloca um software na empresa, a ideia é que o processo seja realizado de forma mais simples. Imagina se você desenvolve um software e agora a pessoa que utiliza o software tem mais dificuldade para realizar um trabalho. Ok, tudo isso eu expliquei nas videoaulas para vocês. Eu vou passar aqui para ir para as atividades. Tudo isso aqui está detalhado lá também. Diferença entre as organizações. Vamos para a atividade. E daí eu já libero vocês da aula. E quando vocês quiserem assistir aos vídeos, vocês assistem e realizam a tarefa. O BPM. Aqui eu dei um exemplo também de tecnologias que são utilizadas em BPM, de processo de negócio, que apesar do BPM auxiliar na parte de desenvolvimento de software, ele também tem recursos já que são implementados para atender o conceito de BPM. Por exemplo, o BPM não é uma tecnologia, ele está mais para uma metodologia, mas ele também não define com tanta rigidez igual uma metodologia, o que deve ser feito. Ele apenas apresenta um conjunto de boas práticas, de melhores práticas. E algumas delas são, por exemplo, o BPMN, que é a notação utilizada para representação gráfica. Uma notação por exemplo, que vocês utilizam lá na UML, uma forma visual de você realizar uma comunicação. E você faz isso por meio de documentação. Tem o BPEL, que é para automatização de processo de negócio. Não sei se vocês já viram falar que, através da engenharia de software, do modelo de engenharia, né, que seria, por exemplo, diagramas de processo, diagramas de classe, você consegue implementar códigos. E mapeando isso corretamente lá no BPMN, na notação, você consegue, por meio do BPEL, automatizar alguns processos por meio de software. E os softwares utilizados para isso são os BPMS, que fazem essa conversão do seu modelo, que está na representação gráfica, para um desenvolvimento de um software. E por meio disso, gera automaticamente o seu aplicativo. Particularmente, eu acho que você implementando o código sempre fica mais intuitivo e é mais fácil de atingir os resultados esperados. E você não fica dependente também de uma certa interface. Quando o seu código é gerado automaticamente, você não sabe